Olá, família do Axé, como é que todos vocês estão? Espero que todos estejam bem, aqui todos nós estamos muito bem, sempre com a paz e a proteção de meu pai, Oxalá, Oxaguian. Então, o pai hoje aqui está passando para deixar um conteúdo sobre Ori. Já tem alguns vídeos que o pai sempre fala de Ori, né? E o pai prometeu, aquelas promessas do pai, mas o pai promete e cumpre. E que ia fazer um conteúdo específico para falar de Ori, né? Trazendo essa ideia no geral. Então é isso que o pai está trazendo hoje, tá? Agora deixa eu passar aqui rapidamente para me apresentar para aquele irmão de Axé que está chegando hoje aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Me chamo Pai Marcelo de Oxalá, sou o dirigente do Espaço Tio Chico da Bahia e o administrador desse nosso canal, ok? Então, sem mais demora, o pai vai pedir a vinheta e a gente já vai entregar tudo. Conteúdo feito com muito carinho, muito amor, muita dedicação e muito respeito para todos vocês. O pai sempre fala a mesma coisa porque é verdade. Então que entre a vinheta para a gente poder entregar tudo. Vamos lá? Família do Axé. O que é Ori? Vamos lá, vamos passar isso para vocês. Ori. Ori significa, na tradição iorubá, cabeça. Também conhecida de Eledá. Eledá é cabeça. Também significa o destino, os pensamentos, aquilo que vai na frente nos conduzindo o ser humano. É uma divindade que habita em nós, o Ori, tá? Também conhecido e chamado de o nosso primeiro orixá, tá bom? Ori, nós precisamos entender que ele se divide em duas dimensões, o Ori Odé e o Ori Inu. Primeiro vamos falar sobre o Ori Odé. Ori Odé é a cabeça física, a parte material ligada às características físicas, personalidades e emoções dos seres humanos. Já o Ori Inu é a cabeça interna, a parte nossa do espírito, também chamada a parte do Ori, chamada de eu, ou o primeiro orixá. Também é nele que reside o nosso Odu de nascimento e o nosso orixá de frente, ok? Então, Ori nos acompanha desde o nosso nascimento e até o último dia, na linha do tempo, tá? Essa é o maior entendimento que a gente precisa ter, tá bom? Segundo no corpo literário, né, do Odu Eta Ogundá, na terceira posição, na ordem Oxeturá, nos titãs, nos versos, no corpo literário, ali tem os versos e os titãs explicando que nenhum ser humano deve caminhar aqui na Terra, no planeta Terra, no Aê, sem estar bem acompanhado. Bem acompanhado de quem? Do seu Ori. Por isso que a gente sempre vem com o nosso Ori. Ok? Nunca estaremos só. Ok? Então, essa também é uma compreensão que devemos ter. Então, agora vamos adentrar um pouco mais no Ori Odé, que o pai já explicou e já citou ele antes. Que o Ori Odé, que é a cabeça externa física, ela se divide em 5 partes. Vamos passar aqui cada uma delas. A primeira parte é a parte da nuca, aqui ó, nuca, e é chamado de Ikoko-Ori. A segunda parte é a parte da testa, chamada e conhecida como Ojo-Ori. Temos a terceira parte, que é a parte aqui do cérebro do lado direito, que é chamado de Opa-Otum-Ori. Temos também a quarta parte, que é aqui no cérebro, o lado esquerdo, que é chamado e conhecido como Opa-Ofi-Ori. E a quinta parte, que é aqui o topo da nossa cabeça, aqui em cima, o pai gosta de chamar e tratar de compartimento sagrado, porque é nesse exato local que fica a nossa glândula pineal, que é o nosso Wi-Fi que nos liga daqui para a parte espiritual, ok? Com a nossa espiritualidade, é o nosso Wi-Fi espiritual, e
Aqui também se encontra o nosso Odu de nascimento e também o nosso orixá principal. E o nosso primeiro orixá, que é o Ori, também está todo mundo aqui, por isso que o pai chama de compartimento sagrado, ok? Então, nessa quinta parte, na divisão do Ori Odé, você tem ela chamada e conhecida de Cocori, ok? E a segunda parte do Ori Inu é responsável por manter a ligação do Ori com a área do Emi, o sopro divino, né, que nos dá a vida. Quando essa parte se rompe, essa segunda parte se rompe, aí acontece a morte física, ok? Agora, temos também um entendimento muito importante sobre a questão do Ori, que ele tem 3 tipos de Ori. E a gente vai falar sobre isso já já. Antes do pai venha dar aquele recadinho, que é sempre muito importante, que é que primeiro o pai faz, o pai agradece. Então, gratidão, tá? O canal ser tão novinho, as pessoas já se inscrevendo, gratidão, ó. Mas eu preciso que vocês deixem o like de vocês, o joinha. Venha compartilhar esses vídeos com os irmãos de axé de vocês. Venha também deixar suas observações, perguntas, tá? O pai está respondendo dentro do possível a todos. Tá? E agora, para aquele irmão de axé que está sempre aqui, mas ainda não se inscreveu. Por quê? Porque deixa para o final. No final, estatisticamente, todo mundo já faz, vai esquecer. Essa é a hora e o momento. Aqui está escrito assim, inscreva-se, coloca o dedinho ali, ó, aperta e venha fazer parte dessa família, ok? Aqui um recadinho rápido. O pai está agora também com Instagram, tá? Como é que vocês nos acham e nos seguem lá? Nosso Sagrado Axé, tudo em letra minúscula, tudo junto. E no Facebook, Babá Marcelo de Oxalá. Dá uma força lá, porque o pai nunca foi de usar a rede social. A partir do momento que abriu esse canal de estudo para vocês, é que o pai teve que adentrar e também está agora lá no Instagram e no Facebook. Eu acho que não tem ninguém lá ainda. Corre lá, ajuda o pai, porque o pai está se sentindo sozinho. Tá bom, gente? Vem ajudar o pai, vem seguir o pai tanto no Instagram quanto no Facebook, para o pai não se sentir sozinho, tá bom? Agora, outro recadinho, mas é rápido. Tiveram uma dúvida e eu vou responder aqui, porque de repente pode ser a dúvida de mais do que uma pessoa. Por que o pai não coloca mais no telefone de contato o WhatsApp, uma marcação de consulta? Às vezes o pai bota, às vezes o pai não bota. Mas o importante de esclarecer é que em todos os vídeos, quando eu digo todos, são todos, sem exceção, vai estar na descrição como você marcar uma consulta direto com o pai aqui. O pai atua no jogo Elide Logum, né, nos caminhos de Odu, também com o jogo de Quimbanda, né, o jogo de 7 búzios, né, jogo de Baculo, de ancestrais, e também na cartomancia. Então, todos os vídeos, sem exceção, você vai encontrar o telefone, o WhatsApp para marcação de consulta. Fala com quem? Com Dona Áurea Lúcia, tá? Minha esposa, ela que faz a marcação, ela que é responsável da marcação da consulta do pai, ok? Agora o pai prometeu e vai entregar os 3 tipos de Ori que se pode ter, que temos a ideia. Primeiro é o Ori Lerê, depois temos o Ori Burucu e depois temos o Ori Sabotador. Vamos conversar o significado de cada um. Vamos lá, primeiro o Ori Lerê. O que significa? Significa uma cabeça boa, um Eledá bom, um Ori bom, próspero em todos os campos de todas as áreas. Ok? Esse é o maior entendimento. Já o segundo tipo de Ori, que é o Ori Burucu, é o contrário do Lerê. E significa uma cabeça ruim, um Eledá ruim, um Ori ruim, sem ser próspero no geral, em todos os campos de aspecto. Ok? E o Ori, que é o terceiro tipo, o Ori Sabotador. Vamos lá. O que ele significa? O maior entendimento aqui é que o Ori Sabotador é um Ori Lerê, é um Ori de cabeça boa, de um Eledá bom, um Ori bom. Porém, é uma pessoa que tem normalmente, geralmente, situações ruins e negativas na sua vida.
perante ele mesmo. Então, vamos lá, o pai vai dar alguns exemplos. Ele vive na lamentação, na dúvida, no medo, no pensamento ruim, na fala, que é o verbo ruim. Às vezes acaba até se vitimizando para chamar a atenção, ok? Está sempre com pensamento, falas e atitudes negativas. Também, essa é uma das falas principais e características dessa pessoa que tem o ori sabotador. Nada dá certo para mim. As coisas estão sempre ruins. E aí o que acontece? É um ori bom que vira um ori sabotador. Ele mesmo faz isso com ele. Então, você, irmão de axé, que tem um ori rerê, não seja um sabotador, para que ele não vire um ori sabotador. E você que tem um ori burucu ruim, um heredar ruim, um ori ruim, você tem que fazer uma mudança comportamental para poder mudar. Porque você tem como mudar o teu destino? Sim, tem. A escolha é sua. Mesmo que você venha com um ori burucu, tá? Tem que ter muito caráter, muita força de vontade para ter essa mudança comportamental, porque é o ebó de dentro para fora, né, gente? Tá? Essa é a necessidade do entendimento. Tá? Esse aqui foi o conteúdo que o pai trouxe para vocês, com muito carinho, muito respeito. Gratidão por todos os irmãos de axé que ficaram carinhosamente, respeitosamente com esse pai. Tá? Que meu pai Oxalá, Oxaguian, possa estar poderosamente abençoando a vida de cada um de vocês. Tá? Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Muito axé para todos.